Olá, está começando o Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico contigo a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para um projeto social da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil em Porto Alegre, a iniciativa Ame Bebê. Para conversar comigo sobre o assunto, está aqui a Fernanda Etchepari, presidente da associação. Seja bem-vinda, Fernanda, prazer te ter aqui conosco. Me conta um pouquinho como é que é essa associação e no que vocês trabalham. Bom, só um prazer estar aqui também conversando, Fernanda, contigo. Muito obrigada pelo convite. A Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, ela existe desde 2006, mas desde 2018 entrou uma turma de voluntárias fora do hospital. Isso deu uma força maior para o hospital, para a associação e para o trabalho que a gente fazia só dentro do hospital até então. Em 2020, a gente criou esse projeto o Ame Bebê, que a gente tem os atendimento aos primeiros 3 meses de vida do bebê, né, a partir da alta hospitalar, e a gente fornece esse berço e esse enxoval que protegem o bebê de morte por asfixia e de outras doenças que eles também não estão preparados para ter contato, e eles tendo um lugar próprio para ficar, então os protege bastante. A gente reparava que as crianças acabavam voltando com 1 semana, 2 semanas, com alguma conjuntivite, algum tipo de problema de pele, por estarem expostos a doenças que o corpinho deles não está preparado para receber. E vocês atendem... assim a gente vem se desenvolvendo. Vocês atendem mães, no caso, e bebês que estão em uma situação mais delicada, né? Uma situação de vulnerabilidade, assim. Esse, no caso, é o foco do trabalho de vocês. Sim, o nosso foco é sempre mamães que dependem do sistema SUS. Uhum. Então, assim, o hospital, especialmente o presidente Vargas, ele atende todas as comunidades de Porto Alegre e também, às vezes, até de fora de Porto Alegre. Porque mamães que precisam de um atendimento mais específico, assim, quando tem algum tipo de comorbidade, elas também vêm para esse hospital. Então, elas... chegam lá, às vezes elas vêm em casos de emergência, chegam lá sem roupinha, sem nada para o bebê, né? E não estão preparadas ainda para a chegada daquele bebê quando é um neonatal, né? Quando tem uma gestação que termina antes do previsto. Então, a gente colabora com essas mamães. E com esse projeto, a gente procura dar esse enxoval. Ele é totalmente feito com roupinhas novas, porque a gente imagina que esse enxoval depois ele vai continuar circulando por essas comunidades. Então, o nosso impacto, ele expande, né, e atende outras famílias que têm essa carência. Ai, então, que bacana. Esse projeto ele atende os primeiros 3 meses. Outra coisa importante é que os nossos postos de saúde, nem todos hoje em dia têm pediatria. Então, as mamães que entram para o projeto, a gente disponibiliza, em parceria com o hospital, uma consulta com o pediatra para os primeiros 30 e 60 dias. Então, elas retornam para essa consulta, que é muito importante. É onde há o acompanhamento da saúde do bebê, a vacinação e também o incentivo ao aleitamento materno. Elas retornando nesses 30 e 60 dias, a gente garante que a saúde do bebê vai ficar ainda mais cuidada e preserva esse bebê de voltar para essa emergência ou para qualquer outra
e ter qualquer outro problema de saúde. Olha que importante o trabalho de vocês, né? Porque a gente sabe que logo que uma mamãe tem o seu bebê, ela fica num momento bem delicado, né? E muitas são jovens demais, não têm conhecimento de o que fazer com aquele serzinho que acabou de vir no mundo, e vocês dão todo esse suporte. Então, que bacana isso aí. E, Fernanda, me diz uma coisa, você falou que já tem muitos anos, né, a associação. Como é que foi para vocês ali, justamente 2020, que foi o nosso momento crítico ali de pandemia? Como é que foi a atuação da associação nesse momento? A gente, eu só vou retornar um pouquinho que tu chamasse atenção para as mamães, né? E eu até só tinha falado da saúde dos bebês. Mas esse é um atendimento que a gente está se aprimorando cada vez mais, que é o prestar informações para as mamães e dar esse apoio. Porque a gente viu que as mamães, claro, né, muitas vezes são de primeira viagem, assim, principalmente as menorzinhas, né, as menores de idade, mas também tem mamães que já tiveram filhos mais tempos, outros filhos, mas também estão gostando de receber as nossas informações. A gente tem um cuidado e um olhar muito especial para a mamãe, para aquela fase pós-parto. Falamos sobre depressão pós-parto, damos orientações para a saúde dela também. Então, a gente tem esse cuidado para a mamãe também. E voltando, em 2020, com a pandemia, a gente notou, claro que houve a vulnerabilidade social, tá, aflorou, né? Melhor dizendo assim. Então, nesse nosso projeto, a gente também contempla a família com uma cesta básica, para dar aquela tranquilidade dela poder voltar para casa e saber que, pelo menos por aqueles 3 meses, ela tem aquela cesta básica garantida. E também na pandemia, a gente ampliou o nosso trabalho até em outros hospitais, naquela corrida por EPIs e toda aquela função, né? A gente também fez nas comunidades um atendimento com cestas básicas e nutrição e orientações de nutrição. Então, a AME já na pandemia começou a sair fora das paredes do hospital e a atingir as comunidades fora, né? E vocês fizeram um trabalho bem importante agora na enchente também, né? De suporte, de amparo para essas mães e famílias, de um modo geral, porque na enchente, né, Fernanda, a gente acaba falando em família, não tem como, né? Foram todos atingidos. Sim. Antes da enchente, a gente já estava fazendo essa ampliação, porque a gente vai operar em outros hospitais com esse projeto AME Bebê, sempre com foco no SUS. Mas veio o 1º de maio e um pouco do nosso planejamento teve que ser deixado de lado, né? Então, nós iniciamos uma grande campanha, principalmente voltada a roupinhas infantis e alimentos, né? E distribuímos muitas toneladas, 147 toneladas de itens de alimentos, e mais uns 100 mil itens que nós distribuímos, então, durante a pandemia. Mas já chegou lá por junho, a gente achou que a gente deveria fazer uma coisa que ficasse, né? Que ficasse mais com a cidade, não aquela coisa só da emergência. E a gente começou a reconstruir creches. E nós escolhemos as creches que foram atingidas pela enchente. Então, a primeira creche que nós já entregamos foi a creche Vitória, que fica ali no bairro Humaitá. A segunda creche entregue foi a Boa Mãe, perto da Arena do Grêmio. E agora nós estamos entregando a terceira creche, que é na Ilha dos Marinheiros. Regiões super afetadas, né? Isso. Com isso, são 340 crianças que já voltaram, né, estão voltando às aulas, porque essa preocupação a gente tinha. Vamos colocar as crianças para dentro das salas de aula, né? Seus pais, muitas vezes, lá no começo, precisavam ainda limpar as casas ou precisavam trabalhar,
a gente precisa colocar essas crianças para dentro de um local seguro, né? Onde elas têm alimentação e aonde elas podem continuar o seu desenvolvimento necessário nessa fase da vida. Ah, que bacana, que é lindo de ver, né? Saber que as pessoas se mobilizam e conseguem fazer a diferença na vida dessas pessoas que acabaram passando por essa tragédia, e muitos, mas muitos, né? Em especial, principalmente dessas regiões aí onde você citou, né? Ilhas, o bairro Humaitá, ali nas proximidades da Arena, e que bom as crianças poderem voltar à vida, né? A gente vê que está tudo sendo reconstruído. Fernanda, o que vocês, no caso assim, vocês recebem doações, estão aceitando voluntários? Para quem quer ajudar a associação, como é que funciona? Bom, a gente recebe... Eu só vou falar um pouquinho dos nossos projetos que estão em andamento, né? A gente vai fazer uma reforma do setor do teste do pezinho, porque isso é outra coisa que a gente vem fazendo. A gente reforma os setores do hospital, trazendo mais conforto e acolhimento. Esse setor, o teste do pezinho do Hospital Materno-Infantil, ele atende todo o Rio Grande do Sul, pelo sistema SUS, e nós vamos fazer essa reforma, e nós estamos em campanha para essa reforma. E para isso a gente está recebendo em Pix. E o Pix é doi@ame.org.br. Essa é a nossa campanha para o fim do ano, e essa reforma a gente deve fazer em janeiro e fevereiro. Para o ano que vem, nós vamos continuar reconstruindo creches. Nós já estamos com uma outra iniciando, e também nós vamos ter um projeto para uma capacitação para as equipes educacionais nessas creches, que a gente entende que a gente pode fazer paredes, pinturas, entregar uma creche bonita, um ambiente seguro, saudável, é ótimo. Mas a gente precisa também ajudar o recheio mais importante dessa creche, que é conseguir dar um melhor desenvolvimento educacional, físico e mental para essas crianças que estão nessa primeira infância, que é o mais importante, as janelinhas abertas. Então, hoje nós temos essa campanha através de Pix. As nossas voluntárias, nós organizamos para fazer trabalhos dentro da AME, porque toda essa organização dessas caixas e desses enxovais, eles são 129 mães por mês, mais os retornos de 30 e 60 dias, a gente atende em torno de 360 atendimentos, né? Então, a gente precisa dessa organização, e a gente tem esse voluntariado que trabalha dentro da AME, fazendo essa organização. Além de voluntários também para as outras áreas administrativas, que a gente sempre precisa. Porque, assim, dentro dos hospitais é complicado colocar voluntários por causa que lida com saúde, né? Sim, claro. Mas dentro da AME nós podemos receber voluntárias para nos ajudar nesse trabalho que a gente faz com as mamães e com os bebês. E doações, Fernanda, quem quer doar para vocês, o que vocês recebem na associação? A gente recebe roupinhas de bebê, mas assim, sempre em bom estado, né? Nós não temos condições de organizar volumes tão grandes assim. Aliás, as voluntárias ajudam muito nisso, porque essas roupinhas têm que ser higienizadas, né? E têm que ser acondicionadas de forma correta. Então, as roupinhas de bebês e de crianças pequenas até 6 anos e alimentos, porque isso é o que as famílias mais pedem sempre para a gente. Uhum. Fernanda, vou pedir para a nossa produção colocar de novo qual é o Pix para doação de vocês. Qual que é o... Tu pode falar para a gente de novo? doi@ame.org.br.
Querida, muito obrigada pela tua participação e parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que essa é uma diferença muito importante na vida dessas mamães, na vida desses bebês. Saber que eles estão não só assistidos pela área da saúde, mas que tem esse cuidado, esse zelo, esse carinho, né, que vocês acabam passando. Contem conosco no que vocês precisarem. Vai ser um prazer um dia poder ver o trabalho de vocês de pertinho aí e saber que vocês estão fazendo essa diferença tão grande aí na vida dessas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, fica o convite mesmo, vamos adorar receber a tua visita e quem quiser visitar a AME e conhecer mais o nosso trabalho, nos procure. Nossas redes sociais, @AMEPoa, nos sigam por lá e estamos abertos a receber essas visitas e mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz. Obrigada. O Multicidades vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. E nós estamos de volta com Multicidades e eu conversei com a Natália Vieira, gerente administrativa da AME, que nos deu os detalhes de como o projeto funciona. A AME, ela atua dentro do hospital, a gente fica no segundo andar. É no mesmo prédio onde as mães elas são internadas, enfim, ficam internadas até ganhar o bebê e depois mais uns dias, né, até terem alta. Então, lá no hospital, como funciona o nosso fluxo, né? Toda semana a gente recebe um formulário nos informando, assim, quantas mães tem no hospital, para a gente poder ir até os leitos, falar com essas mães, entender o nível socioeconômico dessas mães, entender se elas se encaixam para participar do projeto, que a gente chama de busca ativa, né? A gente faz a busca ativa nos leitos. Então, essa mãe, ela recebe um voucher e aí essa mãe, ela desce no segundo andar, quando ela recebe alta, para receber as informações sobre o projeto e orientações, né, sobre os cuidados com o nenê. Então, nós ficamos segunda a sexta dentro do hospital fazendo esse trabalho, assim, bem de formiguinha, né? Tentando abraçar mais mães o possível, assim. Então, as mães, elas descem na AME e a gente faz as orientações para elas, explicam a importância delas não dormirem com o nenê na mesma cama, elas terem o espaço delas e o espaço do nenê. A gente tem nossa caixa berço, que tá atrás de mim, que é a caixa berço, é o que a gente entrega para essa mãe. Essa caixa, ela não somente é o enxoval para essa criança, mas sim ela pode salvar vidas, porque ela evita que a criança ela entre em contato com doenças infecciosas, evita que a mãe ou algum outro familiar durma com essa criança e acabe trazendo a morte por asfixia, porque o projeto ele tem o objetivo de combater a mortalidade infantil. Então, através dessa caixa berço, a gente consegue estar transformando a realidade, né, dessas mães que estão dentro do Hospital Presidente Vargas. Então, elas descem, recebem o projeto e a gente segue o acompanhamento com essas mães, né, durante 3 meses. Então, elas vêm até nós novamente depois dos 30 dias do nenê e nos 60 dias do nenê. Porque a mãe ela vai até o hospital, porque a gente oferece 2 consultas com o pediatra lá. Além de toda essa parte assistencial, né? A gente entrega o berço, a gente entrega kit higiene para o bebê e para a mãe, a gente entrega a cesta básica, a gente dá as orientações e oferece, então, as consultas com o pediatra. E essa mãe, então, quando ela vai para a consulta com o pediatra, ela já passa na AME, né? Porque é tudo muito próximo, assim, dentro do hospital, e recebe o kit higiene e fralda, enfim, o que for preciso para esse nenê. E também, essa mãe, ela tá sempre em contato com a gente. O meu filho não tá respondendo aos reflexos que ele deveria estar respondendo, né, nesses 30 dias já em casa.
a gente está sempre conversando com essa mãe e, se é necessário, a gente adianta a consulta com o pediatra. Enfim, a gente dá todo esse acompanhamento, né, corpo a corpo com essa mãe e acolhe essa mãe e essa família. Então, a nossa busca ativa, né, a nossa triagem, ela acontece assim, uma pessoa da AME, né, do nosso administrativo, ela vai todos os dias na maternidade e conversa com essa mãe. A gente preenche um formulário que nós já temos assim pré-estabelecido, que tem algumas perguntas como onde essa mãe mora, se ela tem outros filhos, a realidade socioeconômica dessa mãe, se a casa é própria, se a casa é alugada. Enfim, a gente entende o contexto que essa mãe está inserida, né? E aí a gente avalia. Essa mãe, ela precisa do projeto, ela precisa estar com a gente tem que dar as orientações. Então, essa mãe desce depois, num segundo momento, com a gente, para ter informações e orientações mais detalhadas sobre o projeto. Mas essa primeira fase, né, de contato com essa mãe, é naquele momento que ela está mais vulnerável ali no leito. Então, a gente também respeita esse momento dela, né? Mas tenta entender se a gente consegue ajudar ela de alguma maneira. Então, a gente vai todos os dias, é uma rotina administrativa nossa. A gente vai até o leito e a gente fala com essas mães. Então, né, o hospital, ele é um hospital 100% SUS, e a maioria dos familiares, né, das mães que estão internadas, das crianças, elas estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente normalmente encontra mães que já não são mães de primeira viagem, a gente também encontra mães adolescentes que precisam de um outro tipo de acolhimento. A gente encontra também, infelizmente, a gente encontra mães que estão em situações, por exemplo, de rua, também tem no hospital, a gente recebe esse tipo de público. O hospital, ele é referência também em atendimento a mulheres que sofreram violência sexual e crianças também. Então, muitas vezes a gente se depara situações assim mais delicadas. Então, são muitas frentes, né, que a AME acaba pegando, assim, para acolher. Então, é um trabalho que a gente faz e que tem que ter muita resiliência, né, para conseguir acolher essa mãe que sempre que está não só em vulnerabilidade social, né, mas também ela está vulnerável emocionalmente ali. No leito, né, quando vai ganhar o seu nenê. Ali no hospital, né, ele tem toda uma equipe multidisciplinar que atua com os pacientes. Então, tem assistente social, tem psicóloga, tem psiquiatra, tem ginecologista, enfim, tem toda uma equipe que é preparada, né, profissionalmente para atuar com todos esses casos, assim. Então, a AME, a gente acaba... Se a gente identifica algo que ainda não passou pelo hospital, a gente acaba informando, notificando, mas normalmente essa mãe ela já está tendo todo esse suporte do hospital. Ali no Presidente Vargas também tem um andar que é uma ala psiquiátrica, então eles também têm eles oferecem esse atendimento psiquiátrico, né, para as mães, para as mulheres que precisam desse acompanhamento, mas o nosso papel é muito mais acolher a mãe assistencialmente, né, e tá entendendo o nosso papel e como a gente pode auxiliar essa mãe com enxoval, com material de higiene, com a consulta com o pediatra, orientar sobre os cuidados com o nenê. Muitas que são de primeira viagem, elas não sabem que dormir com o nenê pode trazer doenças infecciosas, que essa dormidinha junto pode fazer com que essa criança pegue alguma doença ou seja internada por causa da bronquiolite. Enfim, então o nosso papel é mais de orientação e a gente acolhe como a gente consegue. Mas o hospital tem todo esse preparo para estar acolhendo essas mães. Uma das doenças que a gente vê que a criança tem muita reincidência de internação é a bronquiolite, né? Doenças respiratórias. São muito frequentes nesse nenê, porque ele não tem aquela barreira, né? Quando ele não está vacinado ainda. Então, essa criança ela não tem nenhuma proteção. Então, muitas vezes, essas doenças respiratórias, elas acabam atingindo esses nenês recém-nascidos com bastante frequência. Também tem a doença do beijo, que a gente orienta que as mães não beijem, não deixem as pessoas estranhas ou que não são do núcleo familiar beijar essa criança e até mesmo as pessoas do núcleo familiar, né? É importante que essa criança ela seja mais protegida. Quando a gente está falando perto da criança, a gente também expele partículas, né, de saliva. Então, é importante que a gente não deixe essa criança ter esse contato com essa saliva, porque isso tudo pode gerar algum tipo de problema para essa criança. E as crianças acabam sendo internadas por causa disso, assim. E a doença do beijo, ela deixa a criança toda empipocadinha, assim. Tem vários sintomas, então não é legal que uma criança
tão nenezinha tenha esse contato, né, com esse tipo de doença. É importante que a mãe não durma com a criança ou algum outro familiar, porque o risco é muito alto dessa mãe não sentir que está dormindo por cima do nenê, e o nenê não tem aquele reflexo, né, de se proteger, ele é muito pequeno, ele muitas vezes não tem nem reflexo de chorar, não consegue, então ela acaba dormindo por cima dessa criança, e a criança pode vir a ter morte por asfixia, ou algum irmão, ou algum familiar. Então é muito importante que essa criança tenha o espaço dela, né? A gente até orienta que essa mãe coloque o berço na cama com ela, mas que a criança durma no berço, porque é muito importante para evitar esse tipo de morte, né? Que é muito triste, enfim, que pode ser evitado com esse cuidado. A AME é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então a gente vive de doações da comunidade, de empresas, de parceiros. Então é muito importante para a gente que a gente receba doações de todos os tipos. A gente recebe doação financeira, dá para acessar o nosso site, que é www.ame.org.br, e também temos doações via FUNCriança, Lei de Incentivo Fiscal, que agora está chegando no final do ano, e as empresas e as pessoas físicas já podem fazer suas destinações de doação de imposto de renda. Então, isso também auxilia muito a gente, porque em vez da pessoa estar destinando o seu imposto devido para a União, ela destina o seu imposto devido para a nossa instituição e consegue apoiar um projeto social na sua região. Então, é muito importante para a gente contar com o apoio das pessoas. Nós recebemos doações também de itens de higiene pessoal, tanto para a mãe quanto para o bebê, roupinhas, enxoval. Tudo isso a AME recebe e ela consegue entregar para essas famílias que tanto precisam de nós, né? Atualmente, o projeto atende 120 pacientes do hospital por mês, entregando a caixa berço, né, e o kit completo. E então a gente precisa que esses números aumentem. A gente também tem o projeto de entrar em outros hospitais públicos, né, e atender essas crianças SUS. Então, enfim, qualquer doação que venha para a AME é muito importante, e a gente fica à disposição também para sanar dúvidas sobre os nossos projetos e sobre as frentes que a gente atua. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Até mais!